Olá, alunos do 7º ano. Vamos então iniciar nossa aula de hoje falando desse gênero que é gráficos, tabelas e quadros, ok? E então, para isso, vou precisar que vocês tenham o livro, né, de atividades de produção de texto, para a gente poder, enfim, desenvolver algumas questões lá e também vocês poderem acompanhar. Então, vamos lá, né? Aqui você tem esse gênero, gráficos, tabelas, quadros, né, que organizam as informações numéricas. Eles estão muito presentes, é um gênero textual muito importante porque ele é muito presente no cotidiano e também ele faz parte de muitas provas de concurso, né? Então vamos lá, vamos começar. Aqui tu tens um texto, A Bici Segue Atleta, tá? Que é do Eugênio Montejo, mas que eu vou estar retomando mais adiante, porque tem uma atividade sobre esse texto. E aí a gente vai começar aqui. Gráficos, tabelas e quadros estão presentes no cotidiano. Trata-se de uma linguagem que utiliza números, palavras e recursos gráficos, que demonstram o comportamento de um conjunto de variáveis que se relacionam e podem ser comparadas. Interpretar esse tipo de informação possibilita compreender mais ampla e criticamente a realidade. Bem, retomando aqui, né? Está presente no nosso cotidiano, ou seja, agora com essa pandemia, nós temos visto muitos gráficos, né, que nos dão informações de pesquisas, que são estatísticas, né, a respeito de como a doença está avançando ou se está numa curva crescente, decrescente, enfim, isso aí tem feito inclusive muito parte desse momento, né, que nós estamos vivenciando, esses gráficos, tabelas também. Mas também a importância de vocês aprenderem esse gênero está em questões do Enem, né? Ele vem com textos motivadores, muitos gráficos, para que vocês ali extraiam uma ideia, né? Primeiro interpretem, extraiam uma ideia de que forma vocês possam estar usando na redação de vocês, né? Ou desenvolver essa ideia. Então, também, né, muito presente nos textos motivadores. E até mesmo nas questões de geografia e história, que vêm também acompanhadas de gráficos, assim como também as questões de matemática e dentre outras, né, biologia, assim sucessivamente. Aqui, por exemplo, ao lado, eu até coloquei rapidamente, só para que vocês entendam, né, o que eu estou falando, uma questão aqui do Enem de 2013, que tem justamente o gráfico que nós vamos trabalhar hoje, que é o gráfico de setores. E aqui tem essa questãozinha aqui, né, que a gente pode estar dando uma lida rápida aqui, olha aqui os gráficos, né, esse gráfico que nós vamos aprender. Então aqui tu tem uma situação, casados e independentes, um novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas na faixa dos 60 anos cresce desde 2003 a um ritmo 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Aumento no número de casamentos entre 2003 a 2008 e 2008. Então aqui tu tem entre pessoas acima dos 60 anos, olha, 44%. Na população brasileira já é 28%. E um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho.
o que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio, ou seja, pessoas com 60 anos, elas já têm uma certa, né, vamos dizer assim, independência financeira. População com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Então, em 2013 era 31%. Hoje já é 38%. Então, houve um aumentozinho aí. Ok? Então, os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. Né? No caso, a verbal seria as palavras e não verbal seria, no caso, as imagens, né? No texto, o uso desse recurso, bem, vamos lá. A. Exemplifica o aumento da expectativa de vida da população? Claro que não, né? Aqui ninguém está falando sobre isso. Subentende-se que realmente tem aumentado, mas não é o caso aqui. B. Explica o crescimento da confiança na instituição do casamento? Também não. Não é bem isso aqui que está tratando. Não é só isso. Aqui nós estamos também mostrando a independência financeira, né? Também o fato do idoso estar se inserindo novamente no mercado de trabalho. Então, A e B não estão corretas. Mostra que a população brasileira aumentou nos últimos 5 anos. Também essa não se enquadra, né? Não é o caso aqui. D. Indica que as taxas de casamento e emprego cresceram na mesma proporção. Bem, cresceram, mas não na mesma proporção. Então, também não seria a letra D. Por fim, né, seria a E, né? Sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho, ou seja, há um crescente número de casamentos e também, né, cresce a ocupação, mas não na mesma proporção, mas há um crescimento. Então, seria a letra E, a mais correta. Mas aqui, na verdade, o objetivo não é estar trabalhando a questão com vocês, mas sim mostrar para vocês que esse tipo, né, de gráfico a gente encontra nessas questões. O objetivo aqui era esse, ok? Mas aí a gente já leu aqui para saber mais ou menos como é que vem isso aí. Então, é necessário nós conhecermos quais são esses tipos de gráficos que existem, até para que a gente possa saber interpretá-los. Então, aqui nós vamos começar primeiramente pelo gráfico de setores, ok? Vamos conhecer então. Gráfico de setores. No gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza, comparam-se as partes em relação ao todo. Esse tipo de gráfico é indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os dados somados compõem o todo de determinado aspecto da realidade. Observe, por exemplo, o gráfico que mostra a distribuição da água na Terra. Então, vamos ver esse gráfico aqui. Olha, a estrutura mesmo, a mesma estrutura que nós acabamos de ver, né, naquela questão do Enem. E aqui, no caso, nós estamos trabalhando aqui a distribuição da água no mundo. Então, aqui no primeiro momento, esse gráfico de setor, né, setores, ele mostra a água salgada, que corresponde a 97%, então é bem maior, né? E aqui, esse azul clarinho seria a porcentagem de água doce, que é bem pequena. Dessa porcentagem de 3% pequena, nós temos aqui uma projeção, né, do que seria esses 3% de água doce. Nós temos aqui, então, água congelada, 71%. Nós temos 18% depósitos subterrâneos, ok? 7% aqui seria lagos e cursos d'água e 4% seria a umidade do ar.
E aí vale ressaltar, né, esses depósitos subterrâneos, que eles são realimentados pelas águas das chuvas, neves, geadas, que fluem, né, lentamente pelos poros das rochas, né? Então, esses seriam os depósitos subterrâneos. E aqui os lagos e cursos d'água, a gente pode dar como exemplo os riachos, os córregos, enfim. Então, o que você percebe aqui, né? 3% dessa água doce nós temos, olha aqui, ó, água congelada, depósitos subterrâneos, lagos e cursos d'água e umidade do ar, da água doce. Com base nisso aqui, nós podemos criar um texto, vamos dizer assim, explicativo. E aí, vamos tentar aqui preencher com o que nós vimos aqui, esse texto explicativo aqui. Com a colaboração de um colega, não, né? Porque nós não estamos nos reunindo, então não será possível essa parte aqui. Vamos passar para essa outra. Faça a leitura e a interpretação do gráfico 1, nós já fizemos. Distribuição da água no mundo, completando o texto a seguir. Então, vamos lá, né? O gráfico apresentado pela Unesp mostra a distribuição do quê? O que é que nós estamos vendo? A gente vai aqui, seria da água, né? No mundo, mas qual seria, no caso, essa água? Seria a água doce no mundo. Por que a gente diz isso? Porque indicando que 71%, então, nós estamos nos referindo a este gráfico aqui. Então, esse gráfico aqui é uma projeção dos 3% aqui de água doce. Então, por isso que aqui caberia, né, a distribuição da água doce no mundo, indicando que 71% são de água congelada, 18% encontram-se em depósitos subterrâneos, 7% estão em lagos e cursos d'água e 4% encontram-se na forma de umidade. Quando a comparação é entre a quantidade de água salgada e água doce no mundo, a conclusão é que o planeta tem apenas 3% de água doce e 97% são de água salgada. Então aqui nós temos um texto, né, que esclarece, vamos dizer assim, esse gráfico. E é mais ou menos isso que numa prova de redação do Enem eles exigem do candidato, é que ele faça uma leitura, daqui ele extraia, né, uma ideia, e aí, é claro, ele possa estar complementando, né, desenvolvendo no seu texto, ok? Muito bem. Vamos então passar para a questão seguinte, também ainda sobre gráfico de setores ou gráfico pizza, como vocês queiram. Aqui é uma propostazinha para vocês que eu vou querer que vocês elaborem um texto. Então, vocês é que vão elaborar. Nós vamos ler aqui. Aqui nós temos um gráfico e uma tabela. Você vai fazer a leitura dos dois e vai estabelecer uma relação e aí criar um pequeno texto. Vamos ver aqui o comando da questão. Observe o gráfico de setores comparando à tabela. Então, você vai comparar esse gráfico
a essa tabela. Muito bem. A seguir, para na sequência fazer a tradução dos dados do gráfico na forma de um texto. Então, você vai elaborar um texto comparando os dados que estão sendo dados no gráfico, né, de setores e juntamente relacionando a tabela que está sendo mostrada aqui, tá? Ok? E aí você vai elaborar um pequeno texto estabelecendo essa comparação. É mais ou menos o que nós fizemos aqui, nesse primeiro momento, tá? Vamos seguir então. Terceira questão. A terceira questão, eu vou precisar agora sim, né? Nós vamos ler esse texto aqui do Eugênio Montejo, que eu citei logo no início, né? No primeiro momento, que é a bicicleta. E aí a gente vai aqui fazer a leitura para podermos entender o que é para se fazer nessa questão. Então aqui, olha, nós temos a bicicleta, a bici segue a cleta, por uma ave sempre nida, e um tron toca seu pet, que canção mais perseguida. O ferro segue a via, pelo plano quase alto, como a melancia e ao rio o oceano. Depois do Ori vem o Zonte, após ele vem o Fante. Correm juntos pelo monte, e às vezes um vai adiante. Lá se vai esta canção, em aeroplano plano, e com ela o coração, que a verteu de Caximui Llano. Então, você percebe aqui, né, nesse poema do Eugênio, que é importante a gente estar citando, e que há uma fruição do poema, né? Ou seja, o movimento desse poema está justamente na quebra aleatória das palavras em duas partes, ok? E aí a gente pode dizer que isso é um recurso expressivo que pode ser usado na poesia. Então aqui, de uma certa forma, se está trabalhando também os números, né? Então a proposta seria, desse poema aqui, você está resolvendo essas questões aqui. Então, vamos ler para a gente entender. Após a leitura do poema A Bicicleta, de Eugênio Montejo, e considerando as informações sobre o gráfico de setores que você já sabe, né, que você tem que considerar, no caso, ele tem esse formato, analise o gráfico 3 a seguir para retomar alguns breves conceitos, interagindo com os colegas. Bem, essa parte aqui, infelizmente, como nós estamos ainda em isolamento social, não será possível. Vamos fazer sozinhos por enquanto. A figura apresenta um gráfico de setores. Esse tipo de gráfico permite comparar as partes em relação ao todo. Então, aqui nós temos já uma divisãozinha. Versos com palavras partidas e versos com palavras inteiras, que é o caso aqui, né? Como eu falei para vocês, né? Esse poema, ele traz, né, algumas palavras partidas aí. Então, você vai ter que conferir para poder aqui estar preenchendo. Vamos lá, porque tem o direcionamento aqui, olha. Primeiro, você precisa entender o que é um gráfico. Aí você pode estar pesquisando e para que serve, tá? B. Por que o gráfico acima é classificado como gráfico de setores? No caso, ele está se referindo a este gráfico aqui, ok? Letra C. Qual é o todo comparado nesse gráfico? Ou seja, o que está sendo comparado aqui, né? Nesse gráfico aqui.
Aí você vai ter que ter esse contexto aqui para você poder estar resolvendo essa questão. Muito bem. D. O que mostra o gráfico? Por que ele está dividido em duas partes? Então, aí você vai estar dando também aqui o seu ponto de vista. Então, você vai resolver essas questões, ainda tem mais aqui duas. Qual é o objetivo da legenda e que título esse gráfico poderia ter? Vocês vão estar resolvendo essas questões em um outro momento. Eu vou estar corrigindo com vocês, tá? Ok? E aí, e a gente está podendo aí, tá desenvolvendo, tá construindo, ou através de informações, você construir um gráfico de setores, ou o contrário, dá-se o gráfico de setores e você está construindo um texto explicativo. Bem, então, eu espero que vocês tenham entendido a proposta de hoje, tá? As páginas do livro foram essas. E na próxima eu espero que vocês estejam com o livro para que a gente possa estar fazendo essa correção. Ok, queridos? Então, vamos ficar por aqui hoje. Na próxima, nós vamos dar continuidade também ao estudo dos gráficos. Ok? Beijocas para vocês.